Isaías 53, 4 e 5. Que nos diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Querido Jesus, fale, Senhor, nos ensine a Tua palavra, e que eu desapareça, e o Senhor apareça. Glória ao Teu nome. Amém. Muito bem, meus amados, então vamos entender o seguinte: que as pessoas misturam muito esses versículos aqui. Confundem o que Jesus realmente fez enquanto estava no seu ministério terreno, quer dizer, antes de ser crucificado, e o que Ele fez na cruz. Então eu quero te responder nessa noite o seguinte: eu sirvo a Deus, por que eu fico doente? Primeira coisa, então, que eu quero te dizer é que nós estamos ainda no mundo. E o mundo está cheio de doenças, de problemas, de vírus, de enfermidades. E nós estamos aqui. E nós somos seres humanos. Quando nós nos convertemos, irmãos, nós não deixamos de ser gente, né? Porque tem pessoas que acham assim: pastor, pastora não pode ficar doente. Não é verdade. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós somos seres humanos, pecadores iguais a qualquer outra pessoa. Não é cargo diante de Deus que nos diferencia. Então, uma coisa que nós temos que entender é: primeiro, estamos no mundo, o mundo está cheio de doenças. E nós estamos ainda vivendo na nossa carne física. Então, a nossa carne, o nosso corpo físico está sujeito a doenças. Mas o que eu quero te ensinar bem aqui nessa noite é o que está escrito aqui no versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olhe bem o detalhe: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O que isso aqui quer dizer? Primeiro, aqui, nós temos que entender que o profeta Isaías estava fazendo uma profecia a respeito do que Jesus iria cumprir anos à frente. E quando diz aqui que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, baseado nisso aqui, nós podemos crer que Jesus cura. Amém? Só que tem um detalhe: nem sempre Jesus quer curar. Por que Ele nos cura? Porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama. Mas não significa que, aceitando o Senhor Jesus como Salvador, vem junto com a salvação a promessa de que nós não vamos ficar doentes. Isso a Bíblia não afirma. E tem gente ensinando por aí, em algumas igrejas, que crente, eles dizem: não pode ficar doente. Então, se está doente, tem pecado. Não é verdade. Sabe por quê? Porque Jesus tomou sobre Ele as nossas enfermidades enquanto Ele ainda estava caminhando, pregando, andando com os discípulos. Não foi na cruz. Você pode dizer: que é isso, pastora? Mas você já vai entender o que eu vou te falar.
Jesus assumiu as nossas dores e as nossas enfermidades mesmo antes de ele chegar na cruz. Mesmo antes de ele ser crucificado. Então, o que isso faz? Olha só, quando uma pessoa se converte a Jesus, aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, no mesmo momento ele tem a salvação. Se esse arrependimento é sincero, a salvação é assim, ó. Ele fez a oração, aceitou Jesus, pediu perdão pelos seus pecados, no mesmo instante ele recebe a salvação. Por quê? Porque o espírito e a alma são curados. Mas não a carne. A carne, meus irmãos, a nossa carne, ela é pecadora. Tanto que nós temos que lutar contra ela todos os dias. Então, assim, ó, a nossa carne, antes de nós termos o nosso corpo glorificado, que vamos ter o corpo glorificado no momento do arrebatamento da igreja, então a nossa carne está sujeita a doenças, porque Jesus não levou sobre ele na cruz as nossas enfermidades. Ele assumiu antes de chegar na cruz. E você pode dizer assim, mas pastora, então você está dizendo que Jesus não levou as minhas enfermidades e que ele não me cura? Não, não estou te dizendo isso. Ele levou as nossas enfermidades, sim, e ele cura. Eu sou a prova disso. Ele cura. Mas ele assumiu as nossas enfermidades antes de ser crucificado. Porque olha só, no 4 nós lemos, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E no 5 nós lemos, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aqui está falando da cruz. Aqui está falando da crucificação, no versículo 5. No versículo 4, está falando que antes de ele chegar na cruz, ele já tomou sobre ele as nossas dores. E eu já vou te ler outros versículos que provam isso que eu estou falando. Então veja só, no momento em que Jesus estava fazendo o seu ministério terreno, ele já assumiu as nossas dores. Ele já assumiu as nossas enfermidades. Por que ele fez isso? Olha só, Jesus estava caminhando, conversando com os discípulos, e quando chegava uma pessoa doente diante dele, ele curava, ele estava pegando a doença que estava naquela pessoa e colocando sobre ele. Estão entendendo, irmãos? Antes da cruz. Por que ele fez isso? Por amor, por misericórdia, por bondade, por piedade de nós. Aí você pode dizer, mas então o que aconteceu? Por que ele foi para a cruz? Por causa do nosso pecado. Vamos ler o que está escrito em Mateus 8. E essa aqui vai ser uma leitura um pouquinho longa, mas nós temos que ler para entender. Do versículo 1, capítulo Mateus 8, 1, até o versículo 17. 17 versículos, mas vamos ler porque precisamos entender. Diz assim, ó, a cura de um leproso. Aqui no começo do versículo 8, Jesus tinha terminado o Sermão do Monte, né, onde ele estava ensinando para os discípulos as bem-aventuranças. E aí diz o seguinte, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo.
Aí no versículo 5 diz: a cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, tudo isso aqui, irmãos, todas essas curas aconteceram depois que ele terminou o Sermão do Monte. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Centurião era um guarda responsável por um número de soldados. Tá? Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui Jesus estava falando de nós, dizendo que nós não somos da nação de Israel, mas que seremos salvos, assumindo, então, tomando lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, que são hebreus, né, judeus. Ao passo que os filhos do reino, que eram os judeus, serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Outra cura agora, a cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. E agora no versículo 16 diz: muitas outras curas. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou todos, olhe bem, e curou todos os que estavam doentes. Agora olhe o detalhe: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O que é que nós lemos lá em Isaías 53? Que Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E aí diz assim, ó: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O que significa isso? Pegou para ele. Pegou para ele. Então aqui, no ministério de Jesus, enquanto ele estava ainda no seu ministério aqui na terra, com os discípulos, antes de ser crucificado, ele pegou para ele as doenças das pessoas que chegavam até ele e pediam para ele curar. Ele curou, ele pegou, ele assumiu. E hoje, você pode dizer: ah, mas isso foi lá, pastora, e agora? Ele assume, porque no momento que ele assumiu as dores e a enfermidade de algumas pessoas, ele estava assumindo as enfermidades de toda a humanidade. Então as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, que não são nossas, né, mas na maneira de se expressar, nos incomodam, nos afligem, Jesus tomou sobre ele, antes mesmo de ele chegar na cruz. É isso que eu quero que você entenda. Estão entendendo, irmãos? Amém? Antes de Jesus chegar na cruz, antes de ele ser crucificado, ele assumiu, quer dizer, ele pegou para ele. Chegava lá o leproso: Senhor, como nós lemos ali, ó, quero ser curado. A cura de um leproso no 8. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Então ele pegou
a enfermidade, ele pegou a lepra. Ah, pastora, mas Jesus ficou leproso? Não. Por que que ele não ficou leproso? Porque a doença não tinha poder sobre ele, porque ele nunca pecou. Porque a doença vem para nós pelo pecado. Não que nós pecamos, então estamos em pecado, vamos ficar doentes. Não. Quando Adão pecou, a doença entrou em toda a raça humana. Amém, irmãos? Entendido isso? Então, olhe bem o detalhe. As nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus pegou para ele, antes mesmo de ele chegar na cruz. Por quê? Pelo tamanho amor que o Senhor Jesus tem por nós. Sabe, irmãos, a misericórdia do Senhor, ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, que por mais que a gente tente expressar, nós não conseguimos. Nós não temos palavras para expressar. Porque Ele quer o nosso bem. Aí você pode dizer assim, mas pastora, então por que que tem cristão fiel que morre doente? Olha só aquilo que eu te falei lá. Se Jesus tivesse carregado na cruz as nossas enfermidades, no momento que nós aceitássemos Jesus, nós iríamos ficar curados de tudo. Ah, pastora, então por que que Jesus não fez isso? Porque na cruz Ele tirou o nosso pecado, que você já vai entender que é pior que qualquer doença. Então, olhe só. Quando Jesus assumiu a nossa doença, a nossa enfermidade, Ele fez lá no ministério dele, é válido hoje para nós. Então, você pode ter certeza que se você clamar a Deus, Ele pode te curar. Mas o Senhor tem os seus propósitos. Quantos cristãos fiéis, que a gente vê que morrem de alguma doença? Quantos com essa situação aí de pandemia, que estão perdendo a vida? Você pode dizer, então Jesus não tem poder para curar? Claro que tem. Só que o Senhor, às vezes, usa de uma doença para recolher alguém que Ele ama. Então não é resultado do pecado da pessoa no momento. Não significa que a pessoa está em pecado, como alguns sem conhecimento explicam por aí. O que significa é que nós somos pecadores e que estamos sujeitos a doenças. Estamos sujeitos porque estamos ainda no mundo. Quando o Senhor Jesus vier nos buscar e glorificar a nossa carne, o nosso corpo, porque a carne essa a gente tem que matar todo dia. Então aí sim nós não ficaremos mais doentes. Mas enquanto estivermos doentes, enquanto estivermos nessa vida, estamos sujeitos a ficar doentes. Então, se por um acaso você ouvir alguém falar assim, mas ficou doente, geralmente as pessoas dizem assim, está em pecado. Não é bíblico isso, porque Jesus assumiu as nossas doenças antes da cruz. Na cruz, Ele salvou a nossa alma e perdoou o nosso pecado. Então, o que nós podemos entender aqui, meus amados? Na cruz, Jesus curou a pior de todas as doenças, que é o pecado. É terrível ficar doente, é muito ruim, mas às vezes, através de uma doença, o Senhor recolhe os seus. Então, quem somos nós para questionar a Deus? Mas tem um detalhe, a pior de todas as doenças é o pecado. As pessoas geralmente pensam que ficar doente é a pior coisa do mundo. Não é. A pior coisa do mundo é estar em pecado afastado de Jesus. Isso é o pior. Porque a pessoa pode até morrer. Ninguém quer morrer, irmãos? Nós queremos viver para a glória de Deus. Mas Deus pode usar de uma doença para recolher um crente fiel, um cristão fiel. Se o cristão fiel está tranquilo com o Senhor, vai para a glória. Está salvo.
Mas e aquele que ainda não aceitou Jesus? E aquele que talvez conheceu, mas não vive de acordo com a vontade do Senhor? Para esse sim, a coisa fica pior e é muito difícil. Então eu quero que você entenda hoje o seguinte, meus irmãos. O pior de tudo, o pior do que qualquer doença, é o pecado. E por isso Jesus morreu na cruz. Na cruz, como nós lemos, vamos ler lá de novo em Isaías, capítulo 53, versículo 5, então diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então aqui estava dizendo o seguinte, o quê? Que na cruz Jesus foi transpassado pelos nossos pecados, olha só, transgressões, iniquidades. Então na cruz, Jesus fez a obra de salvação. Ainda antes da cruz, ele levou sobre si as nossas doenças. Então nós podemos dizer o seguinte, mas então Jesus cura hoje, como eu já falei? Cura, creia, não desista, lute até o fim, porque o Senhor Jesus cura. Mas na cruz, eu quero que você entenda isso, eu estava, já faz dias, fazia muito tempo já que era para eu trazer essa mensagem. E agora então, quando eu preparei essa mensagem aqui, eu acho que sábado, não me lembro direito, eu disse, não, agora eu vou falar sobre isso. Quero que você entenda essa diferença. As nossas enfermidades, Jesus assumiu antes de morrer na cruz. Por que ele fez isso? Porque ele é misericordioso, porque ele é bom. Você já imaginou se você chega para uma pessoa que está em estado terminal, vamos dizer de um câncer, alguma coisa assim? Você teria coragem de dizer, me dê essa doença para mim e fique curado? Será que algum de nós teria coragem de fazer isso? Eu acredito que talvez uma mãe, um pai, tenha coragem de fazer isso por um filho. Mas qualquer pessoa, você faz isso por um filho que você ama, por uma pessoa que você ama, mas por qualquer pessoa que nem merece, você seria capaz de fazer isso? Assumir a doença, assumir a dor que aquela pessoa está sentindo naquele momento? Por um bandido? Por alguém que já matou muita gente? E que agora está com alguma doença? Você seria capaz, meu irmão, será que eu seria capaz de chegar para essa pessoa e dizer, me dê tua doença e fique você curado? Eu acredito que não, Por alguém que a gente ama, sim, mas por alguém que não merece, acho muito difícil, E Jesus fez isso. Nós não merecíamos. Nós não merecemos. Eu vivo falando para vocês que o que nós merecemos é o inferno. Mas através da misericórdia de Deus, então, Ele nos salvou. Então veja só, irmãos, antes mesmo de chegar na cruz, do tanto que Ele nos amou, Ele pegou as nossas doenças. Ah, pastora, mas eu tenho uma doença que não fui curada. Não fui curado ainda. O que eu posso te responder, meu irmão? Deus pode curar? Pode. Mas nem sempre Ele quer. Porque Ele pode estar querendo fazer você ter um aprendizado, alguma coisa, com essa doença, com essa enfermidade. Mas o que é certo eu não quero que você saia pensando que a pastora falou que Jesus não cura. Nunca vou dizer isso, porque Ele cura. Mas o que eu quero que você entenda Ele curou no passado, por amor, por misericórdia. Ele assumiu a nossa doença, a nossa dor. Ele já levou sobre Ele. Por isso nós podemos chegar diante dEle e clamar por misericórdia. Por misericórdia, Senhor, misericórdia. E nós temos que ter, irmãos, essa humildade
como é que eu vou dizer, esse relacionamento com Jesus de dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não estou aguentando, me ajude. E Ele nos ouve. Mas na cruz, Ele levou o nosso pecado. O nosso pecado, irmãos, é pior que qualquer doença que um ser humano possa ter. Por quê? Porque o pecado afasta de Deus. A pessoa pode estar doente, mas está ali firme com o Senhor. Ela não vai ter medo de morrer. Posso até contar mais um pouquinho aqui do que eu passei, né? Em nenhum momento, meus irmãos, graças a Deus, em nenhum momento eu pensei, e se eu morro? Não que eu não pensei, e se eu morro? Eu quis dizer assim, que eu não fiquei com medo. Porque eu sabia que qualquer coisa que acontecesse comigo, meu lugarzinho está garantido na glória. Então essa é a diferença. Pecado afasta de Deus. Quem já aceitou Jesus de coração foi perdoado. Por quê? Porque na cruz Ele nos perdoou. Então na cruz Ele curou a nossa alma e o nosso espírito. Ele não curou o nosso corpo. O nosso corpo ainda tem que passar por situações aqui, porque estamos no mundo, o mundo está cheio de dificuldades. E o nosso corpo, então, só vai ser transformado e glorificado no momento do arrebatamento. Até lá, nós temos que ficar firmes com Jesus, porque é só Ele que pode nos livrar, e nos guardar, e nos curar. Ele cura sim. Ficou entendido o que eu quis passar para vocês hoje, amados? Que tem diferença. Tem pessoa que diz assim, eu não sei por que eu fico doente, se Jesus já levou na cruz a minha doença. Não, Jesus assumiu enquanto Ele estava vivo. Se Ele tivesse levado na cruz, aí não tem como. A nossa carne precisa ser vencida. E nós temos que lutar contra a carne todos os dias da nossa vida. Então, por isso, Jesus assumiu enquanto Ele ainda estava no seu ministério, cumprindo o que o profeta Isaías falou. Mas Jesus cura. Não tenha sombra de dúvida sobre isso. Jesus cura. Eu só quis passar para você a diferença do que Jesus fez enquanto Ele ainda estava vivo e do que o que Ele fez na cruz. Então, na cruz, Ele levou o nosso pecado, que é a pior de todas as doenças. Não tem vírus, não tem câncer, não tem AIDS, não tem nenhum tipo de doença que seja pior que o pecado. Por isso que Jesus levou então na cruz o nosso pecado. Porque senão nós estaríamos perdidos, condenados ao inferno. Então lembre bem disso, meu irmão. A pior doença que existe é o pecado. O pecado separa de Deus, o pecado leva para o inferno. O pecado é pior que qualquer doença que possa existir. Só que ninguém quer ficar doente, nenhum de nós. Nós não queremos ficar doentes. E aí que entra a nossa humildade e clamar, Senhor, misericórdia. Cuida de mim, da minha família, da minha casa. Se tiver doente, cura, Senhor. Cura. Pede com humildade. E não desanima, irmãos. Porque tem gente que cura, mas que pede, mas de repente é que nem Jesus falou, é igual a onda do mar, que vai e vem. Então é uma pessoa inconstante. Jesus me curou. Não, mas espera lá, olha, será que Ele me curou? Não. Tenha fé. Ele curou. Ele cura. E se Ele não quiser curar e quiser que eu vá para a glória? Como eu digo sempre para vocês, estamos no lucro. Quem tem Jesus está no lucro. Né? Amém, meus amados? Ficou entendido isso então? Na cruz, Jesus nos curou da pior doença que pode existir, que é o pecado, que separa de Deus e leva para o inferno. Então qualquer
luta que nós venhamos a passar nessa vida, não é nem isso aqui, comparado com o que o pecado faz na nossa alma. Então Jesus levou, como diz aqui, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, a cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Jesus nos ama e ele quer ver o nosso bem. Mas por falta de conhecimento, às vezes, como a palavra de Deus mesmo diz, nós perecemos porque não conhecemos. Então, quando você conhece, você sabe o que Jesus realmente fez por nós, fica mais fácil de você lutar em oração. Clame, ore, busque, jejuie, chore diante do Senhor. Quando nós não temos força para orar, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo clama por nós diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. Confie em Jesus. Amém? Ele é tudo e nós temos que depender totalmente dele. Sabe uma coisa que eu acredito, irmãos, que agrada a Deus, é quando nós passamos o nosso dia, eu não estou dizendo para você ficar repetindo isso como uma reza, não. Mas que você diga sempre para o Senhor, Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo do Senhor. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu preciso, eu dependo. O Senhor é mais importante para mim do que o ar que eu respiro. Então, demonstre para Jesus que você depende dele. Nós temos que depender dele. Amém, meus amados? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?